Abra a tua Bíblia, Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 57 até o versículo 62. Quarta-feira, que dia que é hoje do mês? 23? 23 de 4 de 2025, culto de ensino. Amém? Você que vai assistir, compartilhe, deixa seu like, seu comentário e compartilhe, né? Isso é muito importante para poder fortalecer o canal. Amém? Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler então, irmãos, 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a... E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você não fecha a Bíblia, por favor. Amém? Fica comigo aqui nesse culto de ensino, irmãos. Sei que Deus tem uma palavra de ensino para o nosso coração. O tema que está aqui, na leitura ao qual fiz, é condições para o discipulado. Está na sua Bíblia assim também ou não? No cabeçalho da sua Bíblia está assim no texto ou não? Não? Algumas Bíblias está, na minha está. Condições para o discipulado. Repete comigo assim: condições para o discipulado. Escuta, queridos, para seguir Jesus, o próprio Cristo requer de nós qualidades. O próprio Senhor, Ele coloca condições, Ele não engana ninguém. Eu em casa lendo, aprendendo, para seguir Jesus, irmãos, o próprio Jesus diz quais são as condições de seguir. Ele põe aqui no texto, tem 3 candidatos que quer seguir Jesus. E para esses 3 candidatos, Jesus traz uma resposta de como é, de como será, de como Ele quer e o que é o seguir. Aqui, queridos, o primeiro, no versículo 57, diz que aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse uma pessoa lhe disse, chegou em Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só que ousadia, olha só que coração cheio, olha só que boa vontade, irmãos. Ele chega em Jesus, esse se oferece: eu vou te seguir para onde o Senhor for, para onde o Senhor caminhar, eu vou caminhar contigo. Para este aqui, Jesus responde, e Ele responde colocando as condições. Olha como é interessante, a resposta de Jesus é essa, simples: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a... Pastor, até agora nada, não entendi, também não tem nenhuma aplicação. Tem sim. Qual foi a resposta de Jesus no caráter correto, irmãos? Jesus, ele diz com algumas palavras, ou seja, com outras palavras da qual eu vou dizer. Jesus está dizendo para esse homem: me seguir não é 1000 maravilhas, me seguir
pode ser que não seja tão fácil. Por quê? Porque ele está dizendo assim, ó: as aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas eu, tem dia que eu não tenho aonde reclinar a me seguir. Você que quer me seguir, ele está dizendo para esse moço, não pense que me seguir é conto de fadas. Ele está dizendo que não é fácil. Tem dias difíceis. Por quê? Porque tem dia que eu não tenho aonde repousar, tem dia que eu não tenho nem aonde eu sentar. Ele está passando uma mensagem, sabe? Me seguir. Tem dias que não são fáceis. Pastor, o que você quer dizer? O que Deus colocou no teu coração? Queridos, você pode ter certeza que Jesus já nos avisa como é e com qual condição seguiremos. Porque tem pessoas que pensam, porque levantou a mão será 1000 maravilhas. E quando a situação fica difícil, ele diz: cadê o Senhor nessa situação? Mas ele já avisou que tem dias difíceis. Ele já avisou que tem dias que não serão fáceis. Você quer me seguir? Jesus deixa claro que nem tudo será 1000 maravilhas. A vida com Cristo não é um conto de fadas. Mesmo seguindo Ele, terá dias difíceis. E por que o espanto hoje? Porque na prova a pessoa perde o equilíbrio. Por quê? Porque na situação difícil você diz: por que tu me abandonaste? Se quando nós levantamos as mãos, ele está dizendo para um seguidor, para 3 candidatos a seguidor, ele já está deixando claro: pode ser que tem dias que não será fácil, terá dias que para o passarinho será melhor do que para mim, até para as raposas será melhor do que para mim. Quer me seguir? Eu achei interessante porque ele está dizendo que as condições que vai para quem quer o seguir, pode ser que não seja tão fácil quanto as pessoas pensam. E ele já está dando um sinal do quê? Das dificuldades que a gente pode passar. Mas a condição, como eu preguei esses dias, não importa. O que importa é o final. Então a gente precisa entender que mesmo com ele, alguma coisa pode acontecer. O que não pode acontecer é quando chegar nos dias difíceis, eu querer o abandonar. Ele já está avisando: quer me seguir? Pode ser difícil. Vai continuar comigo? Vai ficar comigo? Vai vir comigo? Porque nos dias difíceis não me abandona. O primeiro candidato, ele dá essa resposta. Agora o segundo, vê bem, o versículo 59, a Bíblia vai dizer que tinha outro candidato. Ele quer seguir Jesus, mas ele diz assim, ó: primeiro eu vou enterrar os meus pais. Ó, que coisa estranha, irmãos. Qual que é a interpretação disso? Ele disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Como você lê isso e como você interpreta isso? Me diga. Vê bem, deixa eu te seguir, mas ó, dá um tempinho, espera. Eu vou voltar e vou enterrar os meus pais e depois eu volto. Deixa eu contar uma historinha rápida aqui. Eu abri, o Gabriel também foi, eu não sei se ele vai lembrar. Nós fomos orar por uma coreana lá no Brás. A coreana se converteu, mas ela não podia falar para os pais dela que ela era adepta de Jesus. Por quê? Porque os pais não iam aceitar a decisão que ela tomou. Então ela era uma cristã oculta. Ela tinha medo de falar para os pais, porque falando para os pais, ela ia perder a bênção dos pais, ela ia deixar os pais tristes e ainda ficar sem recurso financeiro, porque quem de fato mantinha aquela loja era papai e mamãe. Então ela estava servindo Jesus assim, ó. Sabe quando ela ia se manifestar como cristã de verdade? Senhor, eu te amo.
Senhor, tu é tudo para mim, orem por mim, mas eu só vou me manifestar na minha casa, e eu só vou te seguir no dia que meus pais falecerem, porque eu não posso dar essa desonra para eles. Pastor, é isso mesmo? É. Tem mais alguém assim? Tem. Queridos, tem família tradicionais no Brasil que se converte, um da casa se converte ou se transforma em adeptos do cristianismo, só que não tem coragem de falar para o patriarca, só que não tem coragem de falar para a matriarca. Sabe por quê? Porque a linhagem da família está presa dentro de uma religião. Se ele chegar e dizer assim, ó, a partir de hoje, papai, a partir de hoje, vovó, a partir de hoje, vovô, eu sou cristão. Ele disser é cristão, então na minha família tu não é mais. Então, por medo, esse rapaz, porque era adepto de quê? De tradição e religião, ele disse a Jesus: eu te amo, eu te quero, eu quero te servir, mas primeiro eu vou enterrar os meus pais e depois eu vou te seguir. Aí Jesus responde, olha o que Jesus responde: mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos ou enterrar os seus, porém tu vai e anuncia o reino de... Por quê? Porque quem não crê em Jesus já está onde? Está morto. Você vem e segue-me, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, quer seguir a Jesus, mas tem medo de largar as tradições. Quer servir a Jesus e seguir a Jesus, mas tem medo de deixar as religiões. Então esse não consegue, ele não passou no crivo. Aí tem o terceiro é bem interessante também, o terceiro candidato. Ele queria seguir Jesus, mas primeiro se despedir da sua casa. Ó, versículo 61, vai lá comigo. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha só, deixa primeiro eu me despedir dos que estão na onde? Olha o que Jesus responde, irmãos: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Irmãos, não está dizendo o reino lá em cima, porque ele está dizendo o reino de Deus como o Senhor Jesus. Ninguém que olha para trás, ninguém que larga a mão do arado e olha para trás é digno de mim e de me seguir. Pastor, o que é isso? Este aqui é aquele que quer seguir, mas deixou alguma coisa lá atrás que não quer se desfazer. Quer seguir, irmãos? Entende aqui comigo, as condições para servir a Jesus. É como se tivesse assim: eu estou aqui, eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, mas eu não vou largar o esquema que eu tenho lá fora. Eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, mas eu tenho um pecado oculto lá fora. Eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra, eu gosto do ambiente de culto, eu gosto dessa manifestação, eu gosto até de ouvir pessoas falando em língua, cantando, eu gosto de ver, isso me alegra, enche o meu coração, mas eu não quero deixar aquele pequeno pecado que eu deixei lá atrás. Ó, eu estou dizendo do crivo para seguir Jesus, irmãos. A gente vê que tem muitos ainda que tem um macinho de cigarro escondido, que muitos ainda, irmãos, estão aqui, mas ainda tem o discoplay lá no celular, que são músicas que ainda é daquela época do mundo. Quer seguir Jesus, mas ainda tem, sabe o que, irmãos? Tem lá no guarda-roupa, enrolado no lençol, lá na gaveta de baixo, os ídolos de quando você servia em outra religião. Você tinha aquele altar, você desfez o altar, colocou o lençol, amarrou o lençol e colocou lá no guarda-roupa, lá embaixo escondido. Ninguém sabe, ninguém viu, mas está lá. Por que está lá ainda? Deixa eu me despedir. É como o drogado, irmãos. O drogado, ele só quer a última pedra. É como o viciado na bebida, ele só quer
a saideira. É como, irmãos, alguém que está lá no mundo, eu quero ouvir a última. Jesus estava dizendo para esse homem aqui: você quer me seguir? E ele dizendo assim: eu quero, mas deixa eu voltar um pouquinho para trás. Eu volto e eu já volto para te seguir. Posso liberar uma palavra aqui? Com Jesus você anda para frente, com Jesus você olha para frente, com Jesus você não tem mais nada lá atrás. Lança fora tudo que te impede de seguir a Cristo. Ele impõe condições. A pessoa quer seguir a Jesus, mas não tirou o contato ainda, que está no celular. De vez em quando a mensagem chega, de vez em quando aquele esquema do passado volta a bater na tua porta, mandar mensagens que só você sabe. Por quê? Porque você não tirou esse contato do seu celular. Quer seguir Jesus? Irmão, você vê que quem não entra no crivo que ele mesmo coloca, não consegue ter uma vida com Deus. Amém? Não tem jeito. E eu não estou ofendendo ninguém, irmãos. Eu estou trazendo palavra para você entender. Por que tem muitas pessoas que não ficam firmes? Por que tem muitas pessoas que não mudam? Por que tem vidas que tipo assim, o que acontece com esse irmão, com essa irmã, que não tem mudança? Sabe por quê? Porque ainda tem alguma coisinha no mundo. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado, quem vem do campo sabe o que é, irmãos. Ele está aqui, o cavalo está na frente, ele está segurando o arado aqui, ó. Ele vai soltar o arado, o cavalo continua andando, ele olha para trás. Esse não é digno do reino. Por quê? Porque as coisas com Deus andam para frente. As coisas com Deus é pensamento das coisas de cima. Se tem esquema no mundo, se tem contato do mundo, se tem ainda um pezinho, um macinho de cigarro escondido, se tem ainda uma paranguinha lá no muro da parede, só você sabe. Se tem ainda no seu celular as músicas que são do mundo. Ele diz: não é apto, vai ter problema, não vai conseguir, não vai andar, não vai ficar. Porque Jesus explica: para me seguir, para me servir, tem condições. Tem o quê? Condições. A igreja de hoje, presta atenção, vamos entrar nos contextos aqui ainda. A igreja de hoje, ela já não prega sobre condições. Aqui ninguém está impondo a sua mudança. Não, a sua mudança é mediante aquilo que você entrega para Deus. A igreja do passado era uma igreja tão santa, tão poderosa, que quem entrava era liberto, era tocado, era diferente. E hoje, irmãos, a pessoa cai endemoniada, sai em nome de Jesus, semana que vem está endemoniada de novo. Eu não sei o que acontece, não dá para explicar, mas é porque a pessoa não dá partes para Deus mudar aquela situação. Pastor, quando Jesus libertar, está liberto. Queridos, e a renúncia onde fica? E a cruz que você precisa carregar, onde está? Lembra que a palavra do Senhor diz assim: que aonde abundou o pecado, Deus superabunda. Aonde abundou o pecado, Deus superabunda. Você veio cheio de carrapicho do mundo, você veio debaixo de adultério, você veio debaixo de bebida, você veio debaixo de vício, você veio debaixo de pornografia. Você entra na casa do Senhor, você levanta a mão, e não dá ênfase, vem hoje e sabe Deus quando virá de novo. Ou seja, do mesmo modo que você dá um passo para o Senhor, em fé, Ele te dará força para você dizer não para tudo aquilo que te impede de seguir e servir Jesus, porque o poder dele nos dá força para lutar e vencer qualquer força do pecado e do mal. É assim que funciona. Quanto mais eu entro em Deus, mais Deus entra em mim. Quanto mais eu abro a mente para Deus, mais Deus toma posse de mim. Aonde o vício operava, eu dou parte para Deus, eu dou ênfase para Deus,
eu vim do mundo, eu dava tempo para o mundo, eu vivia no mundo, eu andava na noite, eu tinha tempo para isso, com a mesma intensidade que você usava a sua vida e seu corpo no mundo. Agora você tem que usar o seu corpo e a sua mente para Deus. Por quê? Porque aonde o pecado abundou, você vai precisar se encher da graça de Deus, sim ou não? Por isso a Bíblia diz ali em Lucas capítulo 8, e estava ali uma mulher pecadora, e estava todo mundo olhando para Jesus na casa de Simão, e de repente, irmãos, chega uma mulher, e todos denotam, e todos conotam, e todos apontam o dedo, e sabe, é uma pecadora. Todo mundo na mesa, todo mundo se sentindo justo, mas na verdade todos são injustos. Mas os que estavam se sentindo justos ficaram olhando aquela situação. Mas aquela mulher sabia quem ela era uma pecadora. Não tem lugar para mim na mesa, só tem lugar para mim nos pés de Jesus. Porque na mesa não vai ter cura, na mesa não vai ter libertação, na mesa não vai ter transformação. Por quê? Porque eu pequei demais, eu errei demais. Então eu não posso ficar como todo mundo está. Em mim tem muito erro. Jesus explica isso como? Simão, se o credor tem duas pessoas que o deve, um deve 50 e outro deve 500, ele perdoa essas duas dívidas. Quem vai amar mais aquele que foi perdoado? Ele disse, aquele que foi perdoado no maior valor. Ou seja, eu devo 500 e a pessoa me perdoa, aquele deve 50 e a mesma pessoa te perdoa. Aquele que foi perdoado no 500 ele vai amar muito mais, sim ou não? Aí Jesus completa dizendo, aquele que muito pecou, ele muito ama, ou seja, ele tem que dar na mesma intensidade. E o que está acontecendo com a gente? A gente ouve de pecado, a gente vive no pecado, fomos criados no pecado, na escola tem pecado, no trabalho tem pecado. Você levanta a mão e não dá intensidade para Deus, o pecado continua. Culto de ensino, quem está entendendo a palavra? Tem que largar, tem que deixar. Então qual que é o preço do discipulado, irmãos? O preço do discipulado, daqui as condições para o discipulado. O preço é tudo. Qual que é o preço para servir Jesus, irmãos? É tudo. Diga para alguém assim, com Jesus é tudo ou nada. Tem um pouquinho de glória para ele aí ou não? Tem aí, Érica? Quer levantar a mão, dar um pouquinho de glória? Calma aí. Para aliviar um pouco, você se sentir melhor. Ele é santo, irmãos. Tem uma mão pro céu aí ou não? O primeiro, ele não teve coragem, mas ele deveria ser corajoso e cheio de fé. Tem dias difíceis, mas eu não estou importando. Eu sei que não é 1000 maravilhas, mas eu não ligo, porque para mim o que importa é estar do teu lado. Então ele tem que ser, a característica dele é corajosa e cheio de fé. O segundo, ele deveria ser decidido. Levantei as mãos, não volto mais. Levantei as mãos, não volto mais. Levantei as mãos, não volto mais. Alguém pode me libertar? Alguém pode me levar para a igreja? Alguém pode, pare de falar palavrão perto de mim. Não, eu estou decidido. Quem fala sou eu, quem muda sou eu, quem quer fazer diferente sou eu, quem muda a roupa sou eu, quem muda o ambiente sou eu, quem não vai mais para lugares sou eu. Decidido. E o terceiro, ele não pode olhar para trás,
ele tem que marchar para frente. Já que veio, fica. Já que levantou as mãos, dá orgulho para o rei agora. Já que agora disse que é um cidadão do céu, viva como se fosse um cidadão do céu. Agora escute, irmãos. Qual é o preço do discipulado, irmãos? É tudo. É tudo. É tudo. Por que as pessoas não entenderam isso ainda? O preço de seguir Jesus, irmãos, é tudo, simplesmente tudo. Tudo, corpo, alma e espírito, é dele por decisão. Aonde o Espírito toca no nosso coração, nós levantamos as mãos e nós dizemos com a nossa boca: eu entrego a minha alma ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu passo o controle de tudo na mão, mas Ele cobra de mim, de você, santidade. Diga mais uma vez para alguém assim: para seguir Jesus é necessário deixar tudo. O que te impede? A Bíblia vai dizer, ó, fica comigo aqui, em Lucas capítulo 5, versículo 11, ó, Lucas capítulo 5, versículo 11, diz assim, olha que bonitinho: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui mexeu comigo, irmãos. É a pesca maravilhosa. A Bíblia vai nos dizer aqui que Pedro, as pessoas só falam de Pedro, mas aqui também estava Tiago, e aqui também estava João. Eles levaram o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram. Deixaram tudo, deixaram profissão. Por que profissão? Eles eram o quê? Eles deixaram o barco, bens materiais, porque o barco era a empresa deles. Eles tiveram coragem de deixar a empresa, eles tiveram coragem de deixar os barcos ali na terra para poder seguir. Mas o mais interessante, que eles eram pescadores, obviamente. Eles deixaram também os peixes que pescaram naquela noite, ou seja, o dinheiro. Deixaram profissão, deixaram bens materiais e deixaram o dinheiro que eles tinham feito naquela noite, ou naquele dia, ou naquela pesca. Deixaram tudo e seguiram. Irmãos, não é pessoal, é conselho, culto de ensino. A pessoa aceita Jesus, irmãos, ela não alinha nem o trabalho com a igreja. Ela não consegue alinhar horário de culto com o trabalho. Mas ela diz, graças a Deus, né, que eu estou dando prioridade para o Senhor. Aonde? Quando? De que forma? Eu disse para você que o discipulado, ele custa tudo, irmãos. Ele vai ter que mudar a tua mente, teu estilo, teu costume, teus horários. Vai ter que mudar tudo, porque a prioridade da sua vida quem é? A prioridade quem é? A prioridade quem é? Então aqui a gente vê aqui uma pessoa que, 3 pessoas deixando tudo. Alguns dizem, eu não vou voltar para falar nada deles. Alguns dizem, vocês conhecem o texto? Quer que eu refresque a memória ou não? Jesus chega na praia, Jesus entra no barco, Jesus prega para a multidão, Jesus olha para Pedro e diz, vai para o alto mar. Jesus manda lançar a rede, ele lança a rede. Mas a noite toda pescamos e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Ele lança a rede, pega muitos peixes que seu barco vai afundar. O barco está quase para afundar. Ele olha para Tiago lá, vem me ajudar, porque o barco está indo a pique. Eles vão e ajudam Pedro. Ele chega na beira da praia, deixa o barco, deixa a pesca e vai embora com Jesus. Algumas pessoas dizem, claro, eu deixaria também. Você deixaria tudo? Sabe por quê? Porque agora eu vou andar com aquele que multiplica pães. Eu vou andar com aquele que multiplica peixes.
Eu vou andar com aquele que tem tudo aquilo que eu preciso. Então eu sei que com ele eu não vou mais sofrer. Agora preste atenção, a interpretação correta. Eu pensava assim, irmãos, mas depois que eu vi esse texto aqui, eu fui ler esse texto, eu comecei a pensar que essa deixada de Pedro aqui, de João e de Tiago, não foi porque Jesus tinha tudo para dar, foi porque tem que deixar tudo, tem que largar tudo, eu tenho que abandonar tudo, porque senão eu transformo o meu passado num plano B. A qualquer momento eu posso voltar para trás. Senão eu transformo o meu passado num plano B. Pastor, o que você está dizendo? Tem gente, irmãos, que é crente pela pessoa bendita de Jesus, mas ainda não jogou a garrafa de vinho que recebeu no final do ano do trabalho, está lá na estante. Tem gente que já recebeu Jesus, que já, oh glória, está servindo a Jesus, mas ainda tem uma garrafinha de conhaque escondida na estante. Por quê? Ah, porque esse aqui eu recebi da empresa, eu não vou jogar fora e nem vou dar para ninguém. Ah, mas quem sabe num dia de fúria, num dia de raiva, quem sabe essa garrafinha, querido, joga, quebra e joga no lixo. Isso não é mais para andar na tua estante, isso não é para andar mais no teu guarda-roupa, isso não é mais para você dizer: eu ganhei do meu patrão, eu ganhei lá no final do ano, eu fui o empregado do mês. Queima, Jesus, essa garrafa. Escuta, o que dá assim a entender? Pedro estava decidido, ele abandonou o barco, ele abandonou o passado, ele abandonou aquilo que era o impedimento e a possibilidade de recaídas por causa de Cristo. Olhe para cá, queridos. Ele abandonou aquilo que pode ser motivos. Vou frisar isso aqui. Ele abandonou, vou falar de novo. Se tivesse aqui letras garrafais, não tem, né? Ele abandonou aquilo que poderia ser motivos para recaídas. Tem gente que guarda os motivos para a recaída, irmãos. Aonde está escondido? Aonde está o seu segredinho? Aonde está o seu plano Bzinho? Aonde está o seu nome? Qual site de relacionamento? Por que não tirou de lá ainda? Por que não saiu desse negócio? Já caiu quantas vezes nisso? Vai cair de novo? Por que você ainda anda no plano B? Escuta, quem não deixa tudo, volta para fazer tudo que não pode. Quem está entendendo? Escuta de ensino, irmãos. Se você não ficar aplainado, quem não deixa tudo, a qualquer momento ele pode voltar e fazer tudo que não podia de novo. Diga para alguém assim: você já deixou tudo. Você já deixou tudo. Você já pagou o preço. Não brinca com o passado. Não brinca com as coisas que não são de Deus. Você não precisa de plano B. Se tem algo escondido, levanta a mão aqui, eu vou te dar uma palavra. Joga fora. Ninguém vai parar por você. Ninguém vai abandonar por você. É você que deixa, é você que para. Escuta isso, eu vou te dar motivos aqui para você deixar tudo, para você deixar tudo, para poder seguir a Jesus. Eu estou falando de impedimento. Quando eu falo deixar tudo, é impedimento. Diga comigo: impedimento. Vou repetir alguns motivos aqui. Estamos já caminhando para o fim. Motivos para você deixar tudo para poder seguir a Jesus. Primeiro, lembra, Jesus deixou tudo por você. Às vezes a gente esquece. Você quer fazer a social, você quer ser o bom caráter, o bom amigo. Quem gosta de amigo, eu vou dizer a você, ou quem tem muitos amigos, ou pensa que tem, no final da história, você vai entender com a maturidade que você só tem um amigo. Jesus. Ah, mas eu não posso deixar porque é camarada.
é gente boa, me ajuda, está comigo. Queridos, o único que fica, vai por mim, é Jesus. Um amigo, ele não fica com você, ele paga. Se precisar, ele arruma um dinheiro. Se você passar mal e achar que tem muitos amigos, bons amigos, até dentro da família, sabe o que eles vão fazer? Vamos fazer uma vaquinha para alguém cuidar dele, para alguém cuidar dela. Mas Jesus não faz vaquinha para pagar para alguém cuidar. Jesus fica, Jesus vai, Jesus fica, Jesus está, Jesus continua aonde ninguém quer continuar. E você vai entender que o único amigo que você precisa, levanta a mão um pouquinho aí, vamos dar um pouquinho de glória para ele. Um pouquinho, porque o Senhor está nos aplainando, nos ensinando. Bom, eu vou te dar motivos, irmãos. Jesus deixou tudo. Se você abrir a Bíblia não precisa agora, mas só pensa, Filipenses capítulo 2 versículo 5, vai estar narrado lá, que ele deixou a glória dele. Irmãos, ele deixou a glória, ele se fez homem, ele renunciou à divindade, para poder vir, ser obediente até a morte, por causa da gente. Então quando você pensa que deixou alguma coisa, quando você pensa que está renunciando a alguma coisa, ele renunciou por um momento à eternidade por mim e por você. Ele renunciou à glória, ele renunciou à divindade por amor a mim e a você. O que você tem feito por ele? Motivos. Quem não deixa o mundo por Cristo, quem não tem coragem de deixar o mundo por Cristo, não alcança a vida eterna com Deus. Por quê? Não é digno do reino. Quem não tem coragem de deixar o esquema, quem não tem coragem de deixar o vício, quem não tem coragem de deixar o pecado por Cristo, porque quem deixa somos nós, não alcança a vida eterna com Deus, porque Jesus diz que ele não é digno do meu reino. Tem que cortar em nós, irmãos, tem que nos fazer refletir, porque quando você olhar para o pecado, você vai estar debatendo de frente com alguma coisa que vai te arrancar do céu, que vai te tirar da eternidade, que vai tirar a sua santidade e vai te levar para a condenação eterna. Escuta, quem não abandona o passado sujo, não alcança a santificação. Baixinho, só para nós, há quanto tempo você não vê batismo com o Espírito Santo? Fala aí. Não é verdade? E sabe de uma coisa, irmãos? Nós crentes falamos, sabe o que? É verdade. É sério isso. Isso não está acontecendo. Irmãos, isso não é profecia, isso está acontecendo no nosso meio. Porque quem não abandona o passado sujo não alcança a santificação. Hoje falar de santificação já não é mais legal. Falar de transformação é uma ofensa. Hoje estão pregando, irmãos, aceitação de pecado. Entra como está. Aqui no fundo tem cervejinha sem álcool, tem vinhozinho leve, pode beber, não pode se embriagar, tem as coisinhas aqui, mas é melhor você ficar aqui mais ou menos do que ir para o mundo. Mas a minha Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se. Quem é sujo, suje-se mais. Quem não abandona o passado sujo não alcança a
santificação. Deixa os mortos com seus mortos. Você é santo. Fala para alguém: você é santo. Você está vivo. Você está vivo. Não mexe com morto. Morto está em pecado. Morto está condenado. Você não está condenado. Você foi salvo. Você tem um destino. Quem tem destino, levanta a mão aí. Você vai para o céu. Quem tem destino, vai para o céu. Quarto motivo, estou finalizando. Quem não deixa tudo por Cristo, escuta isso, irmãos. Quem não deixa tudo, quem não deixa tudo por Cristo, acaba se sentindo abandonado por Cristo. Você vai entender. Vou repetir para você entender melhor. Quem não deixa tudo por Cristo, ou seja, eu ainda tenho algumas coisinhas, estou aqui com os meus negocinhos internos, com os meus probleminhas, com os meus pecadinhos que só eu e Ele sabe. Quem não deixa tudo por Cristo acaba se sentindo abandonado por Cristo. Acaba se sentindo, ele não abandona, mas a pessoa acaba se sentindo. Por quê, pastor? Vou escutar, você vai entender isso aqui, ó. Voltar para Pedro. Momento de solidão de Pedro. Momento de Jesus disse, lá um pouquinho na frente onde eu li, no meu entendimento, que seguir Jesus não é 1000 maravilhas. Então Pedro passa por um processo de medo. Processo de quê? Você conhece a história. E dentro do processo do medo, ele acaba abandonando Jesus. Por quê? Porque alguém pergunta para ele: tu és um deles, tu és Galileu, tu se veste, tu fala, tu estava com ele. E Pedro o nega. Se sentindo abandonado por Cristo, porque Cristo disse, ou o entendimento é esse: tem dias que são difíceis, tem dia que são difíceis, tem dia que não tem para você 1000 maravilhas, nem conto de fadas, e num processo desse ele acaba negando a Jesus. Presta atenção, no momento de solidão de Pedro, agora ele volta a pescar. Por quê? Porque ele pensou que Jesus o abandonou. Quem não deixa tudo, Pedro não deixou alguma coisa. Pedro não deixou a ignorância, e Pedro não deixou o medo. Quando o medo entrou, ele negou Jesus. Tu és? Não, não sou. Não teve coragem de deixar o medo. Ele deixou o medo ficar nele. E quem não deixa tudo, ele vai se sentir abandonado por Cristo. E por não deixar o medo sair, ou o medo não entrar, ele se sentiu só. E quando ele se sentiu só, o que ele faz? Volta. Mas ele já não tinha saído da pescaria. Por que ele voltou? O que eu aprendo? Escuta aqui, é finalizar. É necessário deixar tudo todos os dias. Tem dia que não dá vontade de orar. Tem dia que a gente nem tem tempo e nem força para orar. Mas eu preciso deixar tudo. Tudo que me impede. Porque eu preciso ficar com Deus. E se eu não deixar tudo todos os dias, vai ter dia que as coisas vão entrar. E o dia que eu me sentir só, abandonado, cadê Jesus? Jesus foi crucificado. Cadê Jesus? 3 dias sem aparecer. O medo, a opressão, a sensação de solidão
fez ele voltar para o mesmo lugar aonde ele estava, aonde Jesus tinha o tirado. E isso está acontecendo com muitos. Por quê? Porque não tira tudo todos os dias. A minha pergunta para você é: o que você precisa tirar hoje de dentro de você que está te impedindo de servir a Jesus? O que é? Não, eu não vou falar, eu não sei. Porque todos os dias, quando eu falo aqui que eu preciso olhar para mim, eu preciso fazer um check-in todos os dias. O dia que eu penso que eu estou forte, o dia que eu penso que eu não preciso orar, é o dia que a rasteira vai chegar. O dia que eu fico a lá vão ter. O dia que eu passo, essa semana eu não vou não, porque eu estou cansado. Se prepara, que virá na tua porta uma encomenda do inferno para tirar a tua paz. O dia que eu acho que eu não preciso descer, que eu não preciso me humilhar, o dia que eu penso que eu já estou no plumo, que eu estou no nível, irmãos, é o dia que as surpresas ruins acontecem. Por quê? Porque até o orgulho você precisa tirar de dentro de si. O que é que você precisa deixar para seguir a Jesus? Porque quem pensa que não tem nada, tem orgulho aí dentro. Tenho nada, graças a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Estou bem. Não, irmão, você não está com a cara legal. Não, eu estou bem, estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou com Deus. Todo dia você vai ter que tirar alguma coisa daí de dentro. Tem dia que o medo bate forte, tem dia que a solidão vem arrebentando, tem dia que o pavor desce naquela casa, que você madura, começa a se arrepiar, até ter medo de alguma coisa. O que é isso aqui? Tem assombração aqui nessa casa? Se você não tirar o desânimo que bate todo dia, se você não liberar palavras proféticas para você, se você acreditar na tua mente, se você acreditar naquilo que a mensagem do mundo negativa passa para você, você se torna uma pessoa ruim. Por quê? Porque seguir a Jesus é conserto todo dia. O que você precisa sacrificar hoje? O que você precisa tirar hoje para poder entrar no prumo? Jesus não enganou ninguém, irmãos. E eu olhei para isso e eu falei: meu Deus, tem dias difíceis, né? Ele falou: tem mesmo. Você pensou que era 1000 maravilhas? Eu já avisei. Eu não tenho lugar para reclinar a cabeça. Passarinho tem ninho, a raposa tem covil. Irmãos, covil e ninho é para dormir e deitar. Ele está falando reclinar a cabeça, não é dormir, não é deitar, é sentar e pelo menos encostar a cabeça. Eu não tenho tempo, nem lugar, é aflição de vez em quando. E aí? Finalizo. Tem alguém aqui que voltou para trás e precisa deixar tudo de novo nos pés do Senhor? Se tem alguém aqui que voltou para trás, medo bateu, o celular tocou, o esquema chamou, a vontade chegou, os lábiozinhos fez assim quando viu aquela latinha, ó. E aí, sem querer, você não tirou as latinhas do freezer da sua geladeira, que está lá desde quando você levantou as mãos para Cristo. Mas aí você diz assim: graças a Deus, né? É para os visitantes. Aquele macinho de cigarro que está lá, que você diz assim, era 20 por dia, agora graças a Deus é só 3, 4. Fica de pé, meus queridos. Tá bom. Faço mais uma vez a pergunta. Queridos, nenhuma ofensa, tudo ensino para a nossa vida. O que eu não quero e que você não precisa é se desviar da rota. Amém? Diga para alguém assim: você não pode nem precisa se desviar. Se você já se desviou, fala.
Volta para a rota hoje. Tem alguém? Tem alguém que tem coragem de dizer assim: essa pessoa que precisa voltar para o caminho sou eu? Irmãos, ninguém vai apontar dedo para ninguém. Eu só quero saber se você está aqui, porque o culto de ensino, irmãos, é para aplainar a nossa vida. É para mostrar para mim, para você, que quando eu penso que eu estou top, a palavra vem e diz assim: calma, você não é top, você ainda está na terra. Vai devagar. Tira algumas coisas, você precisa melhorar. Tem alguém? Tem alguém que quer dizer assim? Tem alguém que quer saber? Eu preciso entregar minha vida para o Senhor. Preciso recomeçar do zero. E não é do meio, não é do lixo, não é de qualquer jeito. Eu quero recomeçar perfeitinho. E eu não vou negociar. E eu não vou chegar lá e vou dizer alguma coisa. Eu só vou falar assim: parei contigo. Parei com isso. Não uso mais isso. Não põe mais isso na minha roupa, no meu corpo. Não põe mais isso na minha boca. E não quero mais nada contigo. Sai da minha vida, porque meu negócio agora é com Cristo. Sem voltar para trás. Com coragem. Sem largar a mão do arado. Sem negociar com o passado. Tem alguém? É contigo, irmãos. Tem alguém que quer vir para Jesus nessa noite? Eu quero orar, irmãos, pela sua vida. Essa maldição de desvio tem que sair da sua vida. Esse coração de pedra tem que ser quebrado pelo Espírito de Deus. Tem alguém? Eu quero que você levante a mão se você estiver aqui. Tem um louvor bem suavezinho que a gente quer orar. Mas às vezes, irmãos, eu não tenho coragem, porque às vezes as pessoas estão aí com medo, não tem coragem de deixar, não tem coragem de dar um passo. A pessoa prefere ficar ali escondido, sofrendo. Tem medo de deixar alguma coisa. O que vai ser de mim quando eu sair daqui? Será que eu vou conseguir parar de falar palavrão? Será que eu vou conseguir parar de ver o BBB? Será que eu vou conseguir parar, jogar aquela... Não vou ouvir mais aquelas músicas? E aí? Vou contar até 3, irmãos, e vou orar. 1, 2, 3. Só cai aqui quem quer, porque avisado é. Certo? Porque quando alguém chega aqui e fala assim: nossa, caiu tal pessoa, eu não vou ficar triste. Sangue não vem sobre a minha cabeça, porque avisado tu és. Feche seus olhos. Espírito Santo, palavra entregue, condições para o discipulado. Nós aprendemos que o Senhor coloca crivos, o Senhor coloca condições para te seguir, e o Senhor nos mostra que não pode ser de qualquer jeito. Meu Deus, dá força, dá unção para esses irmãos, para os que vão assistir, para o que aqui está, a dar ênfase para o Senhor, para que eles tenham força para deixar qualquer tipo de pecado que lhes afronta, para que o desejo caia por terra, para que a vontade de voltar para trás seja repreendida, para que o pecado seja amassado nessa vida, e todos olhem, todos vejam, meu Deus, que tu és nessa vida e que essa vida está contigo. Quebra o laço, quebra o arco, corta o laço, repreende a seta, maldição, fúria, levante e abençoe esse crente que quer mudança para a sua vida. Em nome de Jesus você diz? Aplauda o Senhor.